No vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegamos ao meio do ano, estamos aí iniciando o segundo semestre e, como é de costume, sempre que a gente chega nessa época do ano, a gente costuma, nós leitores, costumamos responder uma tag chamada tag 50%, que é aquela tag onde a gente vai responder algumas perguntas que vão nos ajudar a avaliar as nossas leituras nos primeiros 6 meses do ano. Então hoje eu vou responder essas perguntas. Essas perguntas eu vi no canal da Ju e da Kabuki TV no ano passado. Inclusive eu respondi ela aqui no canal o ano passado. Vou deixar linkado nos cards para quem quiser conferir. E resolvi aproveitar as mesmas perguntas para responder, fazer essa análise aí de como que foram as minhas leituras no primeiro semestre de 2024. Então, ao todo, são 11 perguntas, então vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou olhar para cá porque está aqui no computador as perguntas também, eu já coloquei as minhas respostas, para trazer aqui para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: o melhor livro que você leu até agora? Com certeza, o melhor livro foi o primeiro favoritado e o único até o momento deste ano, que foi A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes. Gente, esse livro foi, assim, se mostrou extraordinário. Eu esperava muito dessa história, esperava muito desse livro, porque eu já tinha visto resenhas positivas. A maioria das pessoas que liam falava que ele entregava muito mais do que ele prometia. E, de fato, é um livro sensacional. Ele é um livro que as pessoas costumam categorizá-lo ali como uma romantasia, porém eu acredito que ele se encaixa muito bem também numa ficção de cura, porque ele é um livro que traz algo a mais. Ele fala sobre as conexões humanas, sobre o amor, sobre afeto. Então é um livro que transcende, esses dois gêneros de fantasia e romance, que juntos formam aí um novo gênero literário, que é as romantasias. Então eu acho que ele fura a bolinha e ele vai muito além. Tem inclusive resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado nos cards também para vocês conferirem, para vocês saberem do que se trata essa história, e lá eu falo não só da história, mas também da minha experiência de leitura. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? Eu não sou uma pessoa, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu não sou uma pessoa de ler séries, eu sempre falo aqui. Eu acho que eu não sei exatamente explicar o porquê disso, mas eu acredito que seja porque se prolonga muito e aí às vezes acaba desgastando, a pessoa vai se desconectando com a história. Porém, esse ano eu concluí uma, na realidade, que eu tinha começado há uns anos atrás e faltavam 3 livros dessa coleção para ler, que foi A Seleção. Esses 3 livros aqui eu concluí recentemente: A Herdeira, que é o volume 4, concluí A Coroa, volume 5, e li também a antologia de contos. Então essa foi a continuação, que eu li esse ano, e o veredito dessa continuação aqui foi legal, voltar a esse universo, foi muito nostálgico, mas os 3 primeiros livros continuam sendo, sem dúvida, os melhores. Então essa não foi bem a melhor continuação, mas foi a única que eu fiz esse ano. Então, coloquei ela como resposta dessa pergunta. Pergunta número 3. A melhor leitura de livro lançamento. Fazendo, essa análise, fazendo esse levantamento de como foram as minhas leituras no primeiro semestre, eu notei que, apesar de querer ler muito dos lançamentos que saíram aí no primeiro semestre, eu não li nenhum. Eu não sei se daria certo colocar esse, porque eu acredito que não, porque eu ainda estou concluindo essa leitura, mas o único livro lançamento que eu li, na realidade que eu ainda estou lendo, é Um Feitiço de Amor. Então, meio que já não entra, porque já estamos em julho, já estou respondendo essa tag. Então, no primeiro semestre, eu não li nenhum livro lançamento. Apesar de que eu tenho uma lista, assim, gigantesca. Tem vários livros que foram lançados aí no primeiro semestre que eu tenho muita vontade de ler. Eu não li nenhum. Essa é a realidade. E, tipo, você vai me perguntar, mas por que você não leu? Porque eu não comprei. Faz muito tempo que eu não compro livro. Esse ano acho que eu comprei só 2 livros e eu uso o Kindle Limit, então eu leio muitos livros que estão lá. E também tô lendo os livros que estão parados aqui. Então,
essa é a realidade. Então, não li nenhum. Se der, coloco esse, Um Feitiço de Amor, como uma leitura lançamento e que tá se mostrando muito boa. Os 10 primeiros por cento não estavam lá muito animadores, mas passados os 10 primeiros por cento, essa leitura tá se mostrando assim, sensacional. Muito boa mesmo. Então, se der, essa é a resposta. Se não der, nenhum livro lançamento. Quarta pergunta. O livro que mais te decepcionou até agora? Gente, não tem como não ser outro. Foi este querido aqui, A Segunda Vida de Missy. Gente, sério, 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 sério. Quando eu vi esse livro, essa capa super fofa, nossa, deve ser sensacional. Vou ler a sinopse. Li a sinopse, nossa, esse livro promete muito, vai ser maravilhoso. Ele foi o livro mais frustrante que eu li esse ano. E ele não só foi decepcionante, como ele também me causou uma ressaca literária que foi, assim, difícil demais de sair dela. Então, assim, A Segunda Vida de Missy não é um livro que eu recomendo. Obviamente que tem pessoas que até já falaram comigo que esse livro foi muito bom para elas, que chegou em um momento em que elas estavam precisando e que conversou. E isso acontece, a gente sabe que a literatura ela tem, né, disso, de chegar às vezes em momentos específicos, muito pontuais, em que a gente tá precisando e aquele livro acaba nos confortando. Então, esse livro com certeza funcionou para algumas pessoas, mas não para mim. Então, essa foi a leitura mais decepcionante do primeiro semestre, sem dúvida. A quinta pergunta. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Ano passado, nesse mesmo período, quando eu respondi a tag dos 50%, tiveram vários livros. Mas esse ano não teve nenhum. Eu acho que eu meio que tô fugindo de livros assim que me fazem chorar. Porque eu sou uma pessoa que fica extremamente impressionada, que se comove, que fica pensando as coisas, sabe, do livro e tudo mais. E aí eu acabo ficando triste também. Então, assim, eu tenho tentado, né, eu tenho preferido não ler livros tristes. E aí no primeiro semestre não teve nenhuma leitura desse tipo. E eu acho que pretendo também manter isso até o final do ano, porque não estou muito na vibe de ler livros que me façam chorar. Sexta pergunta. Lançamentos do primeiro semestre, que ainda não leu. Como sempre, vários lançamentos. Eu anotei aqui alguns deles. O primeiro é Assistente de Vilão, que é um livro que não necessariamente me chamou a atenção no início. Quando eu li a sinopse, eu fiquei, nossa, que coisa estranha e tal. Mas eu confesso que eu tenho muita vontade de ler pelo hype que ele teve, né? As pessoas elogiaram muito esse livro, então eu confesso que eu fiquei bastante curiosa. Então esse foi um dos lançamentos, né, do primeiro semestre aí que eu fiquei curiosa. Mas outro livro também que inicialmente eu não tive tanto interesse, mas que depois eu fiquei com vontade de ler, foi Quarta Asa, que foi um livro que teve aí uma pequena polêmica por conta do valor, né, de lançamento da pré-venda. E eu acho que é uma edição muito bonita, mas também eu não consegui ver uma justificativa para o valor, né? E aí, quando eu falei desse livro aqui no canal, falando sobre os lançamentos, enfim, do início do ano, desse ano, eu comecei, né, a olhar um pouco mais para esse livro e fiquei com vontade de ler. Outro livro também é Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu amo os livros dessa autora, eu acho que ela escreve de uma forma muito leve, sabe? Muito animada. Não sei se o nome animada seria, sabe, o que eu queria usar aqui, mas eu acho que fica empolgante, fica divertido. E nesse livro, se eu não estou enganada, a personagem principal é uma bibliotecária. Então, já fiquei super curiosa e quero muito ler Nem Te Conto, da Emily Henry. Outro livro que eu fiquei também super curiosa para ler, que foi lançado aí no primeiro semestre, foi Morando com um Vampiro. Eu não sei porquê, mas eu acho, posso estar errada, que esse livro vai ser muito divertido. Vai ser um livro que talvez faça rir. E pela sinopse, assim, tipo, ele promete ser muito bom também. E aí eu confesso que de início não foi também um livro que eu olhei e disse quero ler, mas depois lendo a sinopse, vendo alguns posts, né, no Instagram, eu fiquei bastante, sabe, curiosa, com muita vontade de ler esse livro. Então é um livro que eu também pretendo ler. Outro livro que assim que eu vi, eu disse, nossa, eu quero esse livro. Não só ler, mas eu quero esse livro. Foi A Noiva, da Ellie Hazelwood. Eu nunca li nada dessa autora, mas eu tenho muita vontade de ler alguma coisa dela. Porém,
ainda não tive a oportunidade. E esse livro Noiva, eu achei essa edição, sabe, fantástica, gente, sério, de verdade. Eu achei muito bonita mesmo. E a premissa também me chamou muita atenção. Então esse é um livro que eu também pretendo ler aí do lançamento, que eu não li. E outro livro, né, só pra finalizar, porque tem vários lançamentos aí, mas pra finalizar eu coloquei Antes de Te Ver, que foi um livro que eu vi recentemente. Pelo que eu entendi, eles vão estar em um hospital, vão estar ali internados e eles conversam, né? Tem uma parede ali dividindo e eles conversam através, né, dessa parede. E aí a história vai, né, ganhando o seu rumo, vai tomando o seu curso. E aí esses são alguns dos lançamentos, né, do primeiro semestre que eu não li e que tenho vontade de ler. Pergunta 7. O livro que te deixou feliz no primeiro semestre. Eu não diria que esse me deixou feliz, mas foi um livro que me deixou animada, me deixou empolgada, me deixou com o coração quentinho, porque a química desse casal, assim, é muito boa. Foi um romance nada inesperado. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Eu acho que tem resenha aqui no canal. Não sei se tem resenha, mas eu acho que tem um shot. Qualquer coisa eu coloco nos cards também. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Achei esse livro dela de uma forma, assim, muito despretensiosa. E ele é muito bom. É um livro que tem uma química ali, sabe, entre os protagonistas. Eles são amigos. E aí as coisas vão acontecendo e eles vão descobrindo que eles se gostam. Tem algumas ilustrações também deles no meio da história, que fica bem legal. Então, assim, nossa, esse livro é realmente muito bom. E é um livro que eu acho que se encaixa nessa pergunta. 8ª pergunta. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Como eu disse, eu acho que no início, Raquel, nem lembro o que é que fala. Eu não comprei muitos livros esse ano, se eu não estou enganada, eu só comprei 2. Se eu não estou enganada. Então, dos 2 que eu comprei, o mais bonito é Imperfeitos. Gente, eu acho essa combinação de cores, de elementos, sabe? Esse trabalho gráfico por dentro também, tem umas ilustrações, a cada capítulo tem uns detalhezinhos assim, tem as mensagens, então assim, eu acho esse livro belíssimo. E tem resenha dele também aqui no canal, hein? Vou deixar linkado aí nos cards. Então, Imperfeitos, pra mim, este ano foi um dos livros adquiridos aí mais bonitos da minha estante. 9ª pergunta. A melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Gente, eu já assisti algumas, mas eu não li os livros das adaptações. Então eu não tenho como falar. O único livro que eu li que foi adaptado, na verdade tem 2, que foi Os Bridgertons, que eu assisti, mas não entra aqui como uma resposta para essa pergunta, porque foi uma decepção. Eu não gostei, eu tenho criado muitas expectativas para essa temporada de Os Bridgertons e, sabe, eu li o livro e eu esperava muito mais e eu acho que faltou alguma coisa. Então, não entra aqui. E outro que eu li e já foi adaptado, mas ainda não assisti, foi Tartarugas até lá embaixo, acho que é assim, que é de um livro do John Green. Então, foi os únicos 2 livros que eu li que foram adaptados, né, que eu poderia estar colocando aqui nessa resposta. Porém, as outras adaptações que eu assisti, eu não li os livros. Então, meio que não tem uma resposta para essa pergunta. Vou ficar devendo. 10ª pergunta. Seu personagem favorito mais recente? Pra essa, eu até pensei em colocar uma só personagem, mas eu acho que eu vou colocar 2. Por quê? Porque foram 2 personagens importantes, 2 personagens que me cativaram pela força delas, pela determinação, que foi a Mika, de A Sociedade Subsecreta de Bruxas Rebeldes, ela é a personagem principal, e a Brienne, de Ascensão da Rainha, que foi um livro escrito pela Rebecca Ross, a mesma autora de Divinos Rivais. Eu acho elas, assim, fantásticas, sabe? Personagens incríveis, apesar de terem medos, fraquezas, como, né? Enfim, todo o ser humano tem. Elas enfrentam, vão atrás ali dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, eu acho que isso me cativou bastante nas 2. Então, a Mika e a Brienne são realmente personagens que
sabe, ganharam meu coração, que são favoritinhas. Então, elas são as personagens favoritas do primeiro semestre aí pra mim. E a 11ª pergunta e última também, que é: o que você almeja ler até o final do ano? Gente, sério, essa pergunta para os leitores eu acho que é uma das mais difíceis, porque se a gente pudesse, a gente ia ler tudo. Mas não dá. Só que aí eu vi que na minha lista, que eu fiz uma TBR anual, eu faço algumas mensais, mas também faço a anual. E aí, olhando agora minha TBR anual, eu confesso que eu não fiquei mais tão animada, sabe? Com muitos dos livros que eu coloquei lá. Eu já li alguns, mas outros eu confesso que eu acho que eu trocaria. E isso até me fez pensar que talvez no próximo ano eu não faça uma TBR anual, eu faça uma semestral. Porque tem alguns que já não fazem mais, sabe, o coração aquecer assim pra querer ler. Então, eu acabei dando uma avaliada nos que tem lá e eu ainda quero ler. E outros que, né, entraram aí na lista, que invadiram aí essa minha lista de livros que eu quero ler até o final do ano. Então, o primeiro deles é Só os Animais Salvam, que esse tá na minha lista de TBR anual, que eu tô querendo ler esse livro há muito, muito tempo. Eu acho que é um livro que vai, assim como a Árvore dos Desejos, trazer reflexões importantes, ensinamentos. Então eu acho que esse livro é um que eu realmente quero muito ler ainda esse ano. Outro livro que eu quero ler, que é uma ficção de cura, que é uma das, né? Porque tem vários outros livros desse mesmo gênero que eu gostaria de ler ainda esse ano. Mas coloquei esse porque já estava também, né, na minha meta, e foi Bem-vindos à Livraria Rinondon. Rinondon, acho que é assim que se pronuncia. Outro também, Nesse Conto da Emily Henry, que eu falei com vocês. Quero ler muito, muito, muito mesmo de Vinhos Rivais. Porque, nossa, sério, eu fico só pensando naquele livro, porque tanta gente falando coisas excelentes sobre essas histórias, sobre essa duologia. E eu li Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross, que é a mesma autora, e a escrita dela é sensacional. Então, realmente, eu tô bem curiosa pra ler Divinos Rivais. Quero ler também Morando com um Vampiro, que eu falei, né, em outras perguntas. E quero ler também A Noiva, da Ellie. E, por fim, né, coloquei 3 pontinhos depois desse, sim. Mas vou concluir aqui, que é Dewey, que é uma história que vai falar sobre um gatinho que leva o nome de Dewey. Pra quem não sabe, ele é uma pessoa super importante na área da biblioteconomia, porque ele desenvolveu ali um sistema de organização, a CDD, que é o sistema decimal de Dewey, que é a forma como a gente utiliza, né, para organizar ali os livros na estante. Então, esse gatinho recebeu o nome dele porque ele parece que vive em uma biblioteca, e se eu não estou enganada, é uma história baseada em fatos reais. Então, assim, eu quero muito ler esse livro, sem contar que a edição é fofíssima. Eu achei muito, muito bonitinha a capa. E é isso, gente. Essas foram as minhas respostas para as perguntinhas aí da famigerada tag dos 50%. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem responder, eu vou deixar as perguntas também aqui no box de informação. Vou deixar o link para todos os livros que eu mencionei aqui. Vou deixar também nos cards todos os vídeos de resenha, enfim, que eu tiver sobre algum livro que eu citei no vídeo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhocomlivros. Assim como também eu fiz um perfil lá na rede das dancinhas. Tá novinho ainda, não tem muita coisa, mas vou deixar também o link aqui na descrição para quem quiser conferir lá, tá? E eu vou ficando por aqui, gente. Um super beijo e até a próxima. Tchau!